A história da humanidade é contada através dos registros, que se tem ao passar dos anos em livros e documentos. Ela ajuda a explicar o nosso passado. E ninguém melhor do que os historiadores para nos contar o que já aconteceu na nossa sociedade. Ainda mais se essa personagem for Nikellen Witter, historiadora e escritora de literatura fantástica. Nikellen é professora do curso de História da Universidade Federal de Santa Maria, mestre em História do Brasil e doutora em História Contemporânea. Também foi na literatura de fantasia que a historiadora encontrou sua paixão. O meu interesse pela literatura fantástica, ele começa quando eu era bem pequena. Como eu estudava de manhã, a minha tarde, após estudar, era sempre envolvida em assistir essas coisas. E quando eu comecei a ler, eu acabei me direcionando para esse tipo de literatura, né? A professora tem obras de fantasia já publicadas, entre elas A Alcova da Morte, Viajantes do Abismo e Territórios Invisíveis. A história te permite ter muita inspiração nesse sentido. Até porque existem inúmeros mistérios históricos e que são explorados das mais diversas maneiras. A gente não tem fontes o suficiente para responder alguma coisa, é meio natural que os seres humanos inventem histórias a partir disso. Nikellen leciona uma disciplina complementar de graduação chamada Fenômenos Literários Contemporâneos, Harry Potter e a Virada do Milênio, no curso de História. Logo quando saiu a ideia da disciplina, foi numa reunião do departamento que a professora Nikellen falou. E eu sempre gostei de Harry Potter desde criança, li todos os livros, eu li todos os filmes, assim. Então eu decidi logo que saiu, vendo a ideia da disciplina, entendendo ela como um fenômeno histórico, assim, na história, como um fenômeno mundial. Eu entendi que era uma disciplina interessante de fazer, tanto pelo meu gosto literal, tanto pelo gosto que eu tinha pelo Harry Potter, mas também para entender isso na história, como isso foi se expandindo, como esse gosto pela literatura foi expandindo ao redor do mundo. Antes mesmo de estudar Harry Potter, Nikellen já falava sobre feitiços. A professora desenvolveu mestrado e doutorado relacionando das práticas de curandeirismo com os fenômenos sociais. Entre eles, o fato de que as pessoas utilizavam da cura não para suprir espaços deixados pela medicina, mas para cultivar tradições. Ainda havia uma quantidade grande de superstições em relação a isso, né? E era muito comum as pessoas associarem esses elementos à feitiçaria. E é entre varinhas, feitiços e vassouras que a professora continuará a missão de ensinar história aos seus alunos e dar vida aos seus personagens.